Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns, porque hoje, dia 11, eu tô gravando um pouquinho antes, mas no dia 11, quando vocês receberem essa aula, vai ser dia do estudante. Parabéns a vocês que estão se dedicando, estudando de um jeito diferente, né? Mas Deus está dando graça e a gente está sendo abençoado. Tem tanta coisa bonita acontecendo, tem umas tarefas tão bem feitas, uns desenhos tão lindos. Parabéns a vocês, tá? Estudantes, gosto muito de vocês. Um grande abraço pelo Dia do Estudante. Vamos continuar falando um pouco de Egito? Então, hoje a gente vai falar de umas coisas bem interessantes do Egito, inclusive do cardápio dos egípcios. Mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade do Egito. Sociedade são as pessoas, o que elas fazem, né? A condição social de cada uma delas. Então, o mais importantão do Egito, não podia deixar de ser, era o faraó. O faraó era o rei do Egito. Então, ele estava acima de todos os outros. E como a sociedade egípcia acreditava em muitos deuses, eles eram politeístas, eles achavam que o faraó também era um deus. E então eles tinham que obedecer realmente ao faraó. O faraó, ele cuidava de administrar o Egito, cuidar para que tudo funcionasse bem, mas ele também era o principal líder militar, ele era o comandante, quando tinha guerra, ele era o comandante do exército, ele administrava, ele que organizava todas as obras públicas, as construções que eram feitas, estradas, pirâmides, se ele fosse mandar fazer uma pirâmide para ele organizava isso, ele que administrava. E ele também era o juiz supremo, o principal juiz, ou seja, se acontecia algum problema para que se cumprisse a lei, ele que era o juiz. E esse então era o principal. Outra coisa interessante da gente ver que o faraó ele se tornou o dono de todas as terras do Egito. Você lembra da época do José? O José, na época de fartura, recolheu bastante grãos e na época que faltou comida, ele foi vendendo esses grãos. Quando os egípcios não tinham mais dinheiro para pagar, eles deram as terras. Então, todas as terras pertenciam ao faraó, tá? Ele recebia impostos, as pessoas plantavam na terra, mas uma parte da plantação tinha que ir para o faraó, para os celeiros reais. Claro que quando tinha algum problema, uma seca, alguma dificuldade, o rio não transbordou o suficiente, o faraó ajudava daí as pessoas com aqueles celeiros reais, tá? O faraó, então, principalmente no começo do Egito, onde eles tinham muita riqueza, o faraó mandava construir uma pirâmide para ser o seu túmulo quando ele morresse. Essa pirâmide, nossa, levava anos, 20 anos, com cerca de 80 mil trabalhadores, às vezes, para estarem trabalhando, carregando blocos de pedra enormes, como é que eles faziam isso? Sem ter guindaste, sem ter maquinário, né? Isso tudo, nossa, as pessoas ficaram durante muitos anos se perguntando como é que eles conseguiram. E eles encaixavam aquelas pedras tão bem encaixadas na pirâmide que não passava uma folha de papel no meio. Não tinha cimento para colar. E tão bem feita, os lados dela, tudo pensado matematicamente. Eles tinham que ter uma engenharia ótima para construir essas pirâmides. Tanto que essas pirâmides estão aí 3 mil anos e não caíram, né? Então, realmente, eram muito bem feitas. Eles tinham uma engenharia ótima para isso. E a pirâmide, o faraó mandava fazer para si, depois que ele morria, a pirâmide ficava com o nome dele. Por isso vocês pesquisaram lá a pirâmide de Quéops, Quefren, Miquerinos, lembra? Cada uma de um faraó. E dentro da pirâmide eles colocavam muitas riquezas, coisas de ouro, pedras preciosas, porque eles acreditavam que o faraó fosse precisar disso depois. E, muito bem, a mais alta pirâmide que o Egito teve foi a pirâmide de Quéops, que quando ela foi feita, ela tinha 146 metros de altura, muito, muito alta. A altura de um prédio de 48 andares.
Até o século XIV foi a construção mais alta que tinha na face da Terra. Olha só. E esse então foi o faraó que mandou fazer, o faraó Kelps. Eles faziam isso para depois serem famosos pelo seu nome. Muito bem. Depois do faraó, quem que vinha então na pirâmide social? Vinha o vizir. Vizir era o chefe depois do faraó, como o José foi. O José foi um vizir, tipo um vice-governador do Egito. Ele tinha bastante autoridade, era o chefe da polícia, controlava tudo o que acontecia no Egito, recolhia os impostos, controlava a justiça. O José foi um vizir, tá? Tem esse nome. Depois do vizir vinham os escribas. Quem sabia escrever aquelas letrinhas que vocês pegaram lá, os hieróglifos, tinha que ter estudado muito. Eles começavam a estudar com 5 anos para aprender todos os caracteres, que eram muitos e muito difícil. Então eles aprendiam a ler, a escrever e fazer cálculos de matemática. Os escribas eram muito importantes na sociedade. Veja bem, eles vinham logo depois do vizir. O faraó mais importante, daí o vizir, aí já vinham os escribas, porque de fato os escribas, dominando toda essa arte de escrever e ler, eles que anotavam todos os impostos que foram pagos, anotavam as coisas nos templos, nos palácios, tudo que tinha que escrever, eram os escribas que faziam, então eles eram bem importantes. Depois deles vinham os sacerdotes também eram bastante importantes. Como eu já falei, os egípcios infelizmente não conheciam o Deus verdadeiro, né? Então eles adoravam vários deuses, o principal era o sol, adoravam a criação de Deus, né? Que é o sol. E eles, os sacerdotes, então, eram importantes. Além do sol, tinha outros deuses que misturavam humanos com bichos, antropomórficos chama isso. Depois vinham os artesãos, as pessoas que faziam coisas com as suas mãos, coisas de madeira, coisas de metais. Então, eles faziam de madeira os barcos, móveis, brinquedos, faziam de tudo. Faziam também de metal ouro, prata, faziam os copos, as taças, as joias, tudo aquilo que os egípcios gostavam tanto. Aí faziam também as construções de casas, que eles faziam com adobe, que é um tipo de argila, construíam as casas e faziam também aquelas construções de pedra, né? As pirâmides, faziam os templos, faziam estradas. E tinha aqueles artesãos que trabalhavam com papiro, aquela planta que eles faziam papel, que também chamava papiro. Depois desses artesãos vinham os comerciantes, as pessoas que vendiam as coisas para as outras, tá? E depois os militares. Os militares eram os soldados, aqueles que lutavam na guerra. Eles eram bem importantes também. Aí, por último, vinham outros 2 grupos. Primeiro, os camponeses, os que plantavam, que era a maior parte da população. A maior parte eram camponeses, eles plantavam quando o rio recuava, depois que o rio transbordou, ele recuava, voltava para o leito dele, ficava as margens úmidas, eles plantavam. E no tempo que o rio estava cheio que estava tudo inundado, as margens do rio, eles ajudavam a construir as pirâmides, os templos, as estradas, eles tinham que ajudar, tá? Sem receber pagamento por isso, era a tarefa deles junto, então eles trabalhavam muito. Os camponeses eram dos que mais trabalhavam. E pagavam imposto também, né? Tudo que eles plantavam tinha que dar uma parte para o faraó. Depois, por último, vinham os escravos. Os escravos geralmente eram aqueles que eram os prisioneiros de guerra, né? A gente sabe também que os hebreus foram escravos. A gente já conhece a história. E esses trabalhavam nos serviços mais pesados, nas minas, nos trabalhos perigosos, nas pedreiras, nas obras também, aquelas obras grandes que eles faziam. Então, os trabalhos mais pesados eram para os escravos. Então, deu para entender? Olha só, o mais importante lá em cima era o faraó, depois vinha o vizir, aí os escribas, os sacerdotes, os artesãos, os comerciantes, os militares, os camponeses e os escravos. Eu vou dar uma tarefinha, então preste atenção nisso, tá? A gente chama de pirâmide social, mas não tem nada a ver com a pirâmide do Egito, né? A pirâmide social é a gente faz o desenho da pirâmide, quem tá no topo, quem manda mais e assim por diante, tá? Agora vamos falar de comida? Alguém tá com vontade de comer aí?
Vamos saber o que os egípcios comiam. Então, a população toda comia bastante trigo. E com trigo se faz pão. O pão deles não era que nem o nosso. O pão deles era tipo um disco de pizza, tá? Assado em cima das pedras. Esse era o pão, um trigo maravilhoso, né, gente? Aquele trigo que não tinha sido modificado geneticamente, um trigo ótimo, gostoso. E eles também plantavam a cevada. A cevada dá para fazer pão, mas geralmente eles não faziam. Eles faziam cerveja com a cevada. Além disso, eles comiam lentilha. Já comeu lentilha? Tipo um feijãozinho redondo. O grão de bico, um outro tipo, parece um feijãozinho, biquinho. Eles comiam pepinos, cebolas, alhos. Inclusive, o povo de Deus, o povo hebreu, quando estava no deserto, alguns ficaram com saudade de comer cebola, pepino, alho, pensa. Eles comiam frutas como melancia, melão, bem fresquinhas, né? Para um lugar quente, que nem é lá no Egito. E eles tomavam leite de vaca e de cabra. E faziam manteiga, faziam queijo, isso todo mundo comia. E comiam carne de pato, o pato, né? Aquele pato selvagem que perto do Nilo voava por ali. Comiam carne de caça, também de animais que eles caçavam. E comiam peixes do rio Nilo, certo? Isso todos comiam, os mais pobres e os mais ricos. Agora, os mais ricos tinham algumas comidinhas a mais que os mais pobres, que eles podiam comprar, que os mais pobres não conseguiam. Então, os mais ricos, eles podiam comer umas frutas mais chiques, que tinha ali no Egito, como figo, abacate, tâmara. E comiam também os cereais, carnes, aves, peixes. E eles também podiam comprar frutas importadas, que vinham de outras regiões. Por exemplo, a maçã, a romã, a uva preta. Com a uva preta eles faziam vinho também. E tudo isso era servido nas travessas, nas tigelas e os potes para beber, né? Os copos, as taças. Os mais pobres comiam tudo em potes e taças de cerâmica, de argila. Agora, os mais ricos, o faraó, e tinham as taças de ouro, taça de prata. Lembra que o José tinha uma taça de prata que ele escondeu lá no pacote do Benjamim? Tá lá na Bíblia. Então, e assim era o cardápio, então, da alimentação dos egípcios. Um cardápio também saudável, né, gente? Pode ver. Bem, naquela época também não tinha industrializados, né, que nem hoje. E sobre a higiene deles? Ah, gente, os egípcios gostavam de tomar banho, viu? Eles não tomavam um banho por dia, eles tomavam vários banhos por dia, se perfumavam com óleos aromáticos, os homens e as mulheres. Eles usavam uns perfumes especiais, usavam maquiagem, diz que, olha aí meninas, a maquiagem parece que foi inventada no Egito, tá? Os homens e as mulheres pintavam os olhos com risquinho preto, gostavam de alongar o olho com risquinho preto e usavam outras maquiagens. Os homens raspavam o cabelo, raspavam completamente para não ter problema com piolho. Mas às vezes eles colocavam peruca. As mulheres, elas faziam tranças, uns penteados bem especiais, colocavam joias no cabelo, bem especial. E também às vezes usavam perucas. E então eles se arrumavam bastante, né? Bem cuidadosos com a aparência, bastante mordomia com o corpo, de tomar banho, se cuidar. Veja bem, então, a alimentação mostra a soberania de Deus que num lugar quente daquele fazia crescer essas frutas saborosas, bem frescas, né? E a gente vê então mais um pouquinho sobre o Egito. A tarefa também vocês vão ter que fazer um cardápio num restaurante egípcio do Egito Antigo. Depois eu coloco lá escrito. Boa semana para vocês, Deus abençoe.